Olá, meu nome é Yara Barcelos e esse vídeo é a apresentação dos resultados do estudo que teve como objetivo determinar o nível de eficiência energética do edifício Centro Comercial Volpe pelo PBE Edifica. Antes de prosseguir, dois pontos importantes. Primeiro, esse estudo teve como base os projetos, então ele não é válido para a edificação construída. Segundo, ele é o resultado de uma consultoria. A emissão da etiqueta é feita exclusivamente por um organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro. Então, dito isso, eu vou explicar brevemente como é o processo de análise, que consiste, primeiro, na análise da envoltória, onde eu tenho o cálculo do índice de consumo e a verificação do atendimento aos pré-requisitos específicos. O segundo sistema é a iluminação, onde eu tenho o cálculo da potência, da densidade de potência instalada e a verificação dos pré-requisitos específicos do sistema. O terceiro sistema é o condicionamento de ar, onde é feita uma análise dos equipamentos e também o atendimento aos pré-requisitos do sistema. E o item de bonificação corresponde a iniciativas adicionais que aumentem o grau de eficiência do edifício. Ele deve ter uma justificativa e deve ser comprovado. Feito as análises, eu vou ter a classificação e o equivalente numérico de cada um dos sistemas e a pontuação obtida no item de bonificação, caso haja bonificação. Com esses dados, eu vou lançar isso numa equação geral, onde eu terei uma pontuação total. Então, eu vou verificar em qual intervalo essa pontuação total está e vou, assim, determinar a classe do edifício por inteiro. A escala vai de A, que é o mais eficiente, para E, que é o menos eficiente. Mas é necessário também verificar os pré-requisitos gerais, para só, então, obter a ENSE. Bem, o objeto de estudo é o Centro Comercial Volpe. Aqui tem uma representação gráfica. Ele está situado em Brasília, na zona bioclimática ZB4. Ele possui subsolo, onde é basicamente uma garagem, um térreo, que é uma área comercial. O primeiro piso é uma academia, o segundo piso é um escritório e o terraço é uma área de lazer. Então, todos os sistemas serão avaliados e o item de bonificação foi adotado medidas para redução no consumo de água. Todos eles serão avaliados pelo método prescritivo. E uma nota importante é que os arquivos que serviram de base para o estudo estão no anexo eletrônico 1. São os arquivos enviados pelo cliente. As áreas consideradas na avaliação serão da envoltória, todas as fachadas e coberturas, e no sistema de iluminação e condicionamento de ar são as áreas que estão achuradas, subsolo e térreo, primeiro, segundo pavimento e terraço. Então vamos às análises da envoltória. Esses dados foram extraídos do projeto arquitetônico. São dados que dizem respeito à morfologia do projeto. Aqui eu tenho o resultado da primeira análise, o cálculo do índice de consumo, e a envoltória atingiu a classe C. Na análise de pré-requisitos, ela também atingiu a classe C. É possível observar que a maior parte dos parâmetros aqui ficou em C. E no final, a envoltória teve então a classe C com o equivalente numérico igual a 3. Bem, e o que é possível ser feito para melhorar esse resultado? É preciso atingir a classe A no cálculo do índice de consumo. Para isso, eu relacionei nessa tabela algumas combinações dos parâmetros de morfologia da envoltória que influenciam nesse cálculo. São parâmetros mais passíveis de serem mudados. Então, aqui eu tenho os valores atuais e eu tenho os valores das 4 possibilidades. A primeira hipótese é mudar o fator solar da abertura da fachada, de 0,60 para 0,3 a 0,4. Aqui tem alguns exemplos de fabricantes e, dentro dessa possibilidade, atinge a classe B. A segunda hipótese mudou o fator solar de 0,60 para 0,20 e, dentro dessa hipótese, é possível atingir a classe A.
A terceira hipótese mudou mais parâmetros, como o índice de abertura total, teve uma redução de 104 metros quadrados no total, a média de 26 metros quadrados por fachada e também uma redução da abertura na fachada oeste em 16,6 metros quadrados. Aqui o fator solar ficou em 0,3. Com isso, foi possível atingir a classe A. Na quarta hipótese, houve uma diminuição ainda mais significativa no índice de abertura total, para uma média de 42 metros quadrados por fachada, e também uma redução no índice de abertura da fachada oeste para 33,1 metros quadrados. E aqui o fator solar foi para 0,40. Quanto maior o fator solar, maior a redução, porque o fator solar, quanto maior o valor dele, menor a proteção que ele oferece. Então, dentro dessa possibilidade, é possível atingir a classe A. Mas depois de atingir a classe A no cálculo do índice de consumo, é necessário também atingir a classe A dentro dos parâmetros de pré-requisitos. Então, vamos às análises de cada um dos pré-requisitos. O primeiro pré-requisito analisado é a transmitância da cobertura, que ficou com 1,49 e para ser classe A ele precisa ser no máximo igual a 1. Aqui eu tenho o detalhe que veio do projeto arquitetônico, e eu tenho cada camada aqui dessa cobertura. Essa cobertura, por sinal, ela representa 78,8% da área de toda a cobertura analisada, ou seja, ela é a predominante, e tudo isso aqui foi calculado através do projeto dessa plataforma, Projet EE. Aqui eu coloquei cada composição, cada parte da composição da cobertura, e eu tenho aqui os valores encontrados da transmitância térmica dessa cobertura 1,6. Um ponto importante aqui é sobre a laje de concreto maciço. É importante verificar se essa realmente será a solução estrutural considerada, porque para projetos desse nível, geralmente outras soluções estruturais são mais apropriadas. Lajes que contêm um EPS, por exemplo, possuem transmitância térmica menor, ou seja, elas são mais isolantes, e isso aqui vai interferir nesse cálculo. Essa composição aqui chegou, então, à transmitância térmica de 1,6, e para que se atinja a média ponderada de 1, é necessário que essa cobertura atinja o máximo de 1. Então, é necessário rever essa composição. O segundo parâmetro é a transmitância de paredes. Ela atingiu a classe A, então está ok. O próximo parâmetro a ser analisado é a absortância. É possível perceber que a absortância de cobertura e parede ficaram acima do limite do regulamento. Dentro aqui de absortância das paredes, nessa parte da envoltória eu considerei a cor cinza com absortância de 61,1, e nessa parte da envoltória eu considerei a cor terracota com absortância de 64,6. Dá para observar que as cores estão bem equilibradas aqui com relação às áreas. Se a opção for mudar apenas a cor cinza, a próxima cor não deverá ter a absortância maior que 35. Se, por outro lado, for alterada apenas a cor terracota, a próxima cor não poderá ter absortância maior que 38. Ou, caso seja mudado as duas cores, as próximas duas cores não deverão ultrapassar a absortância de 50. Isso para atingir esse valor limite do regulamento. Na absortância térmica de cobertura, aqui na parte do deck de madeira foi considerada a cor tabaco, de 78,1 de absortância, e aqui onde tem as lajotas de concreto foi considerado a cor concreto 74,5 de absortância. É possível verificar que a cor concreto é a cor predominante em relação às áreas aqui da cobertura. Bem, para chegar a esse valor de 0,5, caso seja mudado aqui apenas a cor concreto, é necessário que a próxima cor tenha no máximo
a absortância de 40, o valor. Foi observado aqui que apenas a cor tabaco sendo alterada não resolve esse limite aqui de 0,5. Então, é necessário realmente que essa cor concreto seja alterada para atingir esse limite. Bem, um ponto importante aqui é sobre o local das placas fotovoltaicas. Esse aqui é o detalhamento e para ser desconsiderada o valor de absortância das placas, é necessário que essas placas sejam elevadas em no mínimo 5 centímetros. Então, essa é uma condição para desconsiderar a cor das placas na absortância da cobertura, ou seja, de 97,1. É uma absortância de valor muito alto. Então, isso é uma coisa que deve ser alterado no projeto. O próximo parâmetro é o índice de abertura zenital, que atingiu também a classe C, porque o máximo que pode ter de abertura é 5%, e aqui ele atingiu 6,4%. Então, é necessário reduzir a área de abertura zenital e também considerar esse fator solar aqui. Se caso seja reduzido para 5%, o fator solar tem que ser de, no máximo, 0,3. Bem, atingindo então a classe A em todos os parâmetros de pré-requisitos da envoltória, chega-se à classe A dentro da classificação geral dos pré-requisitos da envoltória. Então vamos às conclusões. Bem, então é possível verificar aqui que o cálculo do índice de consumo da envoltória atingiu a classe C e ele deve ir para a classe A. Pré-requisitos também atingiu a classe C e ele deve subir para A para que no final da envoltória seja atingido a classe A. Então vamos às análises do sistema de iluminação. A análise do sistema foi feita através do método das atividades, ou seja, as áreas que serão etiquetadas foram divididas em duas principais atividades, a primeira garagem e a segunda comércio. Então, na primeira análise, que é o cálculo da densidade de potência instalada, as duas atividades atingiram a classe A. Já na segunda análise, que é o atendimento aos pré-requisitos específicos do sistema, as duas atividades atingiram a classe B. No final, todo o sistema ficou classificado como B, tendo um equivalente numérico igual a 4. De forma mais detalhada, é possível ver aqui nessa planilha a função ou a atividade garagem. Aqui tem o cálculo da potência, da densidade de potência instalada, e aqui eu tenho o resultado do atendimento aos pré-requisitos. B, portanto, no final, essa atividade B. Aqui também eu tenho de forma mais detalhada a atividade comércio. Na densidade de potência instalada atingiu a classe A e o atendimento aos pré-requisitos atingiu a classe B. E no final ficou como B. Todas essas informações estão no relatório, podem ser conferidas lá. Então, para atingir a classe A no sistema de iluminação, é necessário rever o atendimento aos pré-requisitos específicos. O projeto luminotécnico deve ser revisto e isso deve servir de diretriz de projeto para o desenvolvimento das instalações elétricas. Bem, então vamos analisar cada pré-requisito. O primeiro pré-requisito é o acionamento individual, ou seja, um dispositivo que liga e desliga individualmente cada ambiente. Aqui eu tenho dois ambientes que não atenderam a este pré-requisito. Esse daqui é um recorte da planta do subsolo, e aqui eu indico as áreas ou os ambientes que não atenderam a este pré-requisito. O segundo pré-requisito é o aproveitamento da luz natural. Aqui eu tenho alguns ambientes que não atenderam este pré-requisito. Este é um detalhe da planta térreo. No aproveitamento da luz natural, as luminárias que estão próximas às aberturas precisam ter um acionamento individual para que elas sejam acionadas quando a luz natural não for suficiente.
O próximo pré-requisito é o desligamento automático, aplicado para ambientes maiores que 250 metros quadrados. Esses ambientes não atenderam a este pré-requisito. Concluindo, o sistema de iluminação alcançou a classe A no cálculo da densidade de potência instalada, mas nos pré-requisitos ele atingiu a classe B. Para que o sistema atinja a classe A, é necessário o atendimento a esses pré-requisitos. Vamos então às análises do condicionamento de ar. Os equipamentos do sistema de condicionamento de ar não foram encontrados na página do Inmetro, portanto, todos eles receberam classificação E. No final, todo o sistema de condicionamento de ar recebeu a classificação E. Uma forma de resolver isso é especificar no projeto equipamentos que estejam na página do Inmetro e já classificados como nível A, ou ter o projeto de condicionamento de ar completo para que ele seja classificado manualmente. Então, concluindo o sistema de condicionamento de ar, na análise dos equipamentos recebeu a classe E e é necessário que ele vá para A. E o atendimento aos pré-requisitos está ok. Dessa forma, é possível atingir o nível A no condicionamento de ar. Então, vamos às análises do item de bonificação. Nesse projeto, a medida implementada foi a adoção de equipamentos economizadores de água. O regulamento estipula que, para obter a pontuação máxima no item de bonificação, para esta medida é necessário gerar uma economia de pelo menos 40%. É possível perceber aqui nesse estudo que a economia gerada foi de 63,6%, ou seja, foi possível receber a pontuação máxima no item de bonificação. Resumindo tudo o que vimos até o momento, a envoltória classe C, equivalente numérico 3, iluminação classe B, equivalente numérico igual a 4, condicionamento de ar classe E, equivalente numérico 1, e bonificações 1 ponto. Esses dados vão para a equação geral, onde é possível obter a pontuação total. Feita a análise de pré-requisito geral, é obtido então a índice prevista. Análise geral. Esta planilha resume todas as análises feitas. Aqui eu tenho o resultado então da bonificação, envoltória, iluminação, condicionamento de ar e a pontuação total obtida foi de 4,92, ou seja, classe A. Na análise dos pré-requisitos gerais, o único pré-requisito aplicável é o circuito elétrico, a divisão dos circuitos elétricos de acordo com os usos. Como o projeto elétrico não está pronto, isso ficará como diretriz de projeto. Caso esse pré-requisito não possa ser cumprido, a classe a ser atingida é a C, porque pré-requisito é item obrigatório. Então, isso fica como sugestão de diretriz de projeto, para que a índice prevista alcance a classe A. Então, esta foi a apresentação dos resultados. Muito obrigada e estou à disposição.